maravilhoso para mim. Oh Jesus, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Oh Jesus, oh aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, queridos, mais uma vez de volta aqui com nossos salmos da fé, não é? Faz um tempo que a gente não tem, algumas dificuldades surgiram para que a gente não tivemos como fazer ainda na semana. E hoje nós vamos ter os nossos queridos salmos 82, né, e 83, dois pequenos salmos, um salmo de Asaf. E vamos ler agora o Salmo 82, desculpa. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém, queridos? Esse salmo ele é bastante interessante porque ele é citado, né, por Jesus lá em João, no capítulo 10, versículo 35, né? E algumas pessoas podem não entender, por isso que eu vou fazer também uma explanação um pouco aqui do que Jesus Cristo disse lá no Salmos, em João, capítulo 10, no versículo 35. Vamos lá o que Jesus disse, tá? E aí a gente volta para o Salmo. João 10, 35. Então, Jesus estava sendo questionado, né, pelos fariseus, doutores da lei, que estavam ali batendo de frente contra o Senhor. E a partir do versículo 30 diz o seguinte: Jesus diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 32, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. E presta atenção, olha, replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Então, para explicar, né, porque muitas pessoas podem ter dúvidas a respeito disso, porque Jesus citou e disse que aquelas pessoas eram deuses, né? E aqui no Salmo diz também isso: eu disse, sois deuses. Então, vamos voltar e entender um pouco aqui. No Salmo 82, é bom que você entenda que é um salmo de Asaf, e ele está aqui não dizendo que pessoas humanas são deuses agora, mas o que ele está dizendo, pela inspiração do Espírito Santo, é que aquelas pessoas foram colocadas numa situação como se fossem deuses. Vou explicar, não é que eles são deuses, mas eles estavam com atributos, né? E com autoridades como se fossem deuses.
O que significa isso? Ele está falando assim, olha, no versículo 1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, essas pessoas que ele está dirigindo aqui e está dizendo, eu disse sois deuses, essas pessoas que ele está se dirigindo são os juízes de Israel. As pessoas que foram colocadas como Deus diante do povo, ou seja, pessoas que foram colocadas para julgar as pessoas. E pelo contexto aqui, o que dá a entender é que os juízes da época em que Asaf fez este salmo eram pessoas injustas e que estavam dando favores para pessoas mais abastadas, mais ricas, estavam julgando injustamente. Então no versículo 3 diz o seguinte, olha, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, é uma advertência, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os da mão dos ímpios. Aí ele diz, olha, eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Ele está dizendo, olha, vocês que são juízes, vocês que foram colocados como Deus para este povo, vocês têm o atributo de Deus para julgar o povo, vocês não estão sendo justos. Aí é por isso que ele disse, olha, eu disse, sois deuses, ou seja, é como se ele dissesse, eu disse para vocês, vocês são autoridade, vocês são um Deus diante desse povo, sois todos filhos do Altíssimo. Aí ele diz agora o resultado, né? Versículo 7, todavia como homens morrereis, como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Esse era o castigo, era o juízo que veio sobre aqueles que foram colocados como Deus. Se você está pensando que isso é algo assim meio forçado, né, vamos dizer assim, uma análise forçada do que está escrito, eu quero dizer para você que em 2 outros lugares, essa forma de Deus tratar acontece também. Sabe qual foram os lugares? Em Êxodos 4:16, quando Deus fala que Arão, porque Moisés tinha dito que não conseguia falar, e Deus colocou Arão como sendo o profeta, aquele que falaria, né? E então, Êxodo 4:16 diz assim, ele, Arão, né, falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Você entendeu? Na posição como se fosse Deus. Ele será a tua boca, mas tudo será como por Deus. Em outro lugar também, em Êxodo 7:1, também Deus fala para Moisés dizendo, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, por isso que essa forma é comum. Mas aí vamos voltar ao texto de Jesus. Por que Jesus citou dessa forma? Eu vou fazer uma paráfrase, vou colocar assim, de uma forma do português de hoje, né? Eu vou fazer uma mudança no texto para ficar mais fácil de entender. Quando Jesus estava sendo questionado porque disse que era filho de Deus, ele disse, olha, não está escrito lá, né, nos Salmos, na lei de vocês, não está escrito, eu disse, sois deuses? Ora, se aquilo foi escrito, Deus disse isso a respeito daqueles que ouviram a palavra, e a Escritura não pode falhar, por que vocês estão se escandalizando? Porque eu, sendo realmente não só homem, mas também filho de Deus, vocês estão se escandalizando por isso. Você entendeu o que Jesus quis dizer? É como Jesus estava citando, olha, se aquelas pessoas, né, que foram, Deus disse que eles estavam na atribuição como se fosse deuses, que eles tinham autoridade para julgar o povo, e até mesmo estava errado, né? Porque isso é uma advertência, e essas pessoas estavam julgando impiamente, erradamente. Se Deus disse isso para eles, que eles estavam na posição de Deus, e que eles podiam julgar o povo, e a Escritura não pode falhar, quanto mais eu que sou verdadeiramente homem, e também Deus. Essa é a comparação que Jesus fez. Então Jesus não é só homem, totalmente homem, mas ele também é totalmente Deus. Jesus é homem e Jesus é Deus. Ora, se Deus colocou, por exemplo, Moisés como se fosse Deus para Arão, e Moisés como se fosse Deus para Faraó, ou seja, ele está falando aqui de autoridade espiritual, quanto mais Jesus não poderia ser chamado Filho de Deus, sendo que ele era realmente o Filho de Deus. É interessante esse ensino, porque ele nos remete também àquilo que nós citamos nos outros salmos, a autoridade espiritual. Na verdade, querido, a igreja aqui na terra, ela é como Deus aqui para a terra, sabia?
Claro que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, a igreja não é o Deus Todo-Poderoso, mas a Bíblia diz, né, em Efésios capítulo 1, que a igreja é a plenitude daquele que enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude, logo a igreja é como Deus aqui na terra. Tá, pessoal? Nós somos o corpo de Cristo, então nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Tanto é verdade que a igreja, quando crê, quando anda em autoridade, pode expulsar demônios, pode impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Então nós somos como Deus. Preste atenção. Paulo, quando lá na igreja de Coríntios, naquela carta de Coríntios, a 1 Coríntios, quando tinha alguém que estava cometendo um pecado muito grande, Paulo, na autoridade espiritual que lhe era devida e que ele assumia e que ele recebia como se fosse Deus aqui na terra, ele entregou aquela vida a Satanás para que o Satanás matasse aquela pessoa com as suas doenças que lhe são realmente... As doenças são todas de Satanás, né? E para que ele não perdesse a salvação, né? E nós vemos que depois, né, em 2 Coríntios, dá a entender que aquela pessoa se arrependeu, então foi tudo resolvido. Mas o que eu estou querendo trazer para você aqui é: veja a autoridade que estava sobre um membro da igreja chamado Paulo, tá? Depois, em outra situação, teve aquele encantador que se converteu, né? Eu não sei qual foi o episódio, mas foi lá no livro de Atos. E depois ele viu que os apóstolos, quando impunham as mãos sobre os irmãos da igreja, as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro, né, para comprar aquilo. E Paulo disse: olha, você vai ficar aí cego por um tempo. E quando Paulo disse aquilo, ele ficou cego durante um tempo. O que significa isso? É a posição e atribuição de Deus. Quando Ananias e Safira cometeram aquele pecado, e Ananias morreu e depois Safira, Pedro também determinou um juízo sobre a vida deles. Tá? Além disso, o Senhor disse que a quem nós perdoássemos os pecados seriam perdoados. Veja a questão como é muito séria, irmãos. A igreja, ela representa Jesus e representa Deus. A igreja é Deus aqui na terra, né? Claro que não tem a autoridade do Senhor Jesus, no sentido de que é Jesus na sua plenitude, mas nós somos corpo de Cristo, logo nós representamos Jesus, representamos Deus, e nós somos embaixadores da parte de Deus. Então nós temos autoridade espiritual sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, sobre doenças, enfermidades. Nós somos como Deus aqui na terra, tá, pessoal? Mas isso também nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque aqui também no Salmo 82 eles estão sendo advertidos, estão sendo julgados, não é? Porque Deus colocou aquela atribuição como que fosse deuses para aqueles juízes, e eles estavam julgando impiamente, estavam favorecendo pessoas por sua posição social. O que isso tem a ver, como nós trazemos isso para a nova aliança, né? Afinal de contas, essa série bíblica é Salmos da Fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, nós somos como deuses aqui na terra. Não é para receber adoração. Nós temos a autoridade de Deus aqui na terra. Amém? Fique bem claro. Não vai dizer por aí que o pastor Sérgio disse que nós somos Deus aqui e vamos receber adoração. Isso é idolatria, não é isso, irmão. Eu estou dizendo que nós temos a autoridade de Deus, da mesma forma que Jesus citou em João, no versículo 10, capítulo 10, versículo 35, assim também como Deus disse para Moisés em 2 ocasiões que ele seria como Deus. Quando Deus cita isso, ele está dizendo que ele havia sobre Moisés a autoridade como se fosse Deus dentro daquela pessoa. E Jesus nos deu a autoridade como igreja para ser como se fosse Deus aqui na terra. Amém? Por isso que ele disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farão maiores, porque eu vou para junto do Pai. Ele foi para junto do Pai, enviou o Espírito, e nós temos autoridade espiritual sobre principados, potestades e sobre todo o poder do maligno. Jesus Cristo disse lá em Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do mal, para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz também, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, antes o que nasceu de Deus ele o guarda, e o maligno não lhe toca. Tá? Essa é a extensão e a revelação do maravilhoso Salmo 91.
91 que nós estamos chegando, né? Já estamos no 82 aqui, tá? E isso que significa que nós temos autoridade espiritual. Mas eu disse aqui que isso é uma advertência muito grande. Há uma advertência implícita aqui na revelação do Salmo 82. Precisamos viver uma vida nos padrões de Deus, amém? Por isso que muita gente não mexe nessa chamada casa de maribondos que eu citei aqui. Não estou falando sobre a autoridade espiritual, eu estou falando sobre a extensão da autoridade espiritual. Algumas pessoas não querem nem falar sobre isso com medo de escandalizar e também porque impõe automaticamente que a liderança de Deus, que as pessoas que estão à frente do rebanho, todo crente, né, mas principalmente aqueles que estão à frente do rebanho, vivam a vida, né, diante de Deus pura, porque, né, eu sei que as pessoas dizem assim, não, mas eu já sou justiça de Deus. Claro, mas se você é justiça de Deus, tem revelação de que você é justiça de Deus, que você é filho de Deus, mas vive uma vida operando obra da carne. Ora, a Bíblia diz em Romanos 8 que a inclinação para a carne gera morte, irmãos. E é interessante que a palavra no original grego ali, inclinação, literalmente significa mentalidade, tá? Mentalidade da carne. Existem muitos crentes, né, infelizmente, que andam em mentalidade da carne. Então, eu não estou dizendo que você é carne, eu estou dizendo que você é espírito, tá? Mas existem três tipos de pessoas. Existe o homem natural, que é aquele que não nasceu de novo. Existe o homem espiritual. Existe o homem carnal. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo e tem consciência e vive a vida dando lugar ao espírito. Mas o homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas vive com essa mentalidade da carne. Então, na verdade, quase todos os problemas que se tem, todos os problemas, né, exceto aqueles que vêm de fora, mas dentro de igreja, todo problema é por causa de mentalidade da carne, né? É o egoísmo, é o ciúme, é a inveja, é a porfia, divisões, facções, esse espírito de crítica, não ficar todo mundo unido, não abrir o coração para receber das lideranças, não honrar lideranças, desrespeitar o próximo, né? Tudo isso aí são operações da carne, né? Mentalidade da carne, que em Romanos 8 está claro. Então, esses problemas tem que ficar longe da vida do crente, em especial uma liderança, tá? A liderança não pode ser ciumenta. A liderança não pode. Aqui temos a nossa igreja, se você for ver, tem uma janela aqui e tem uma porta grande, né? 2 portas de vidro aqui, grande. Ela é bem grande, tá? Do lado de fora tem um portão de ferro. A porta é grande para entrar e também é grande para sair, né? Então, se a pessoa não quer estar com a gente, eu aconselho que a pessoa vá para outras igrejas, amém? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Tem pastores que têm ciúmes das ovelhas, né? Eu passei tempo, eu investi e tal, e aquela ovelha foi embora. Com certeza isso é algo que entristece, porque a gente pensa que a pessoa está com a gente. Mas se alguém quer ir embora, faz um favor, irmão. É melhor um favor para eles, ou para ela, sei lá, e também para a igreja, porque não pode haver divisão no corpo de Cristo e nem na congregação em que nós estamos inseridos, amém? Nós temos que estar unidos numa só fé, numa só visão, amém, queridos? Então, eu me lembro que o pastor Bud sempre dizia, quando ele pregava, ele dizia, olha, irmão, a porta está grande, se ele quiser ir embora, pode ir, não tem problema nenhum. Então, é sempre aquela pergunta, né? É de se perguntar por que um pastor tem ciúme de ovelhas. Ora, ciúme é obra de carne, é obra da carne, irmãos. É um pendor ou é uma mentalidade que gera alguma morte em alguma área da vida. Eu não estou dizendo que as lideranças ou pastores possam não tenham o direito de ficar machucado, né? Eu mesmo já, né? Tem coisas que acontecem que a gente fica triste, mas a igreja é de Cristo, irmãos, o corpo é de Cristo, não é de pastores, nem de lideranças, nem de denominações. A igreja é de Cristo. Então sempre digo assim, para qualquer pastor que tiver a oportunidade de ouvir o que nós estamos dizendo, a grande prioridade do pastor para com as ovelhas não é só tirar o carrapicho e cuidar, mas também cuidar do capim, do pasto que ela está comendo, amém? E o pasto é a palavra. Se você quer que as ovelhas fiquem junto com você, estou falando para pastor agora, cuida do pasto, porque um pasto cheio de pedras faz com que as ovelhas vão para outro pasto.
E eles vão, deixa eu dizer uma coisa para você, não é por causa de pastores mau caráteres que fazem aquilo. Não, eles vão porque é o pastor Jesus que envia eles, porque a prioridade da ovelha, a prioridade de Jesus é que a ovelha seja bem alimentada, irmãos. Se ela não está encontrando na igreja, na sua igreja, um alimento saudável, Jesus, que é o bom pastor, envia ela para outro lugar. Amém? Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelas veredas e leva-me a pastos verdejantes e água tranquila. Quem é que leva para pastos verdejantes? O pastor, Jesus. Jesus é quem envia as ovelhas para um pasto verdejante. Então está bem claro, é até bíblico. Quando não há pasto verdejante numa igreja, é Deus, é Jesus que leva para outro lugar. Mas voltando ao ponto lá, né? Então o Salmo 82 é também uma grande advertência sobre como nós devemos entender essa questão da autoridade. Não é só fé e conhecimento sobre a autoridade, mas viver uma vida de acordo com esses princípios, porque esses aqui que estavam no Salmo 82, esses juízes, eles eram ímpios, eles eram juízes que estavam fazendo algo errado, e é por isso que Deus disse, olha, eu disse para vocês são deuses, é como se ele dissesse assim, eu mesmo fui quem deu autoridade para vocês serem juízes, foi eu que eu coloquei vocês como liderança em Israel, mas como vocês estão agindo assim? Eu disse, vocês estão com a autoridade de Deus, mas agora eu digo, vocês morrerão como qualquer um dos homens. Né? Então, temos que ter muito cuidado. É uma responsabilidade diante de nós, das nossas famílias e das nossas igrejas. Amém, queridos? Então, esse é o Salmo 82. Vamos para o Salmo 83, tá? O Salmo 82 é bem pequenininho. O Salmo 83 também não é tão grande, tem 18 versículos. E o Salmo 83, também um salmo de Asaf, diz o seguinte, versículo 1: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçaram, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordantemente e firmam uma aliança contra ti, e as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabes e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filista como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Gizom, os quais pereceram em Enedor e tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb, como Zeeb, como seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e abrasa o monte. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com teu vendaval. Enche-lhes o rosto de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e se pereçam e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Amém? Já aqui é um tema mais comum em outros salmos, especialmente aquele salmo de Davi, né? Então são colocações a respeito das injustiças que o povo de Deus estava recebendo, especialmente dos ímpios, né, as pessoas de fora. E eu sempre adverti aqui para ter muito cuidado, né? Você primeiro tem que entender que isso aqui são salmos, foram feitos na velha aliança e eles não tinham nascido de novo. Eu sempre repito isso, tá? E assim havia muito essa expressão, esse desejo que viesse um juízo sobre os inimigos de Deus, tá? E assim, embora isso seja verdade, né? O que é verdade? Que certamente todo aquele que semeia o mal vai colher o mal, né? Aquele que tem perseguido a igreja com certeza vai sofrer o dano, isso é verdade, mas diferentemente do povo de Israel e dos salmistas, nós não devemos desejar isso para o outro. Por quê? Porque o que há em nós é o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor quer salvar o que estava perdido. Não devemos de forma nenhuma, quando ver alguém de fora perseguindo a nós, espelhar
e esperar que tais coisas aconteçam com ele, amém? Porque nós somos diferentes, irmão, nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus dentro de nós e o nosso desejo deve ser o mesmo de Deus, porque nós temos hoje a mesma natureza, a natureza de Deus. E a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Interessante, eu estava meditando nesses dias também em Mateus capítulo 28, no famoso id, e é interessante que um autor tinha colocado um ponto bastante interessante que eu não tinha percebido. A ênfase não é o id, isso mesmo, porque no original, no grego, ele não é uma ordem assim, não é imperativo, id, no grego está no gerúndio. A única imperativo que é ali é fazer discípulos. Então seria algo como mais ou menos, e quando fordes, ou quando vocês estiverem indo, façam discípulos. E aí coloca o restante no gerúndio, batizando-os em nome do Pai, ensinando a fazer todas as coisas. O único imperativo que está ali é fazer discípulos. Eu não estou dizendo que não se deve evangelizar. O que eu estou dizendo é que a ordem principal do Senhor é que sejam ensinadas as coisas que Ele vos disse. E como? Para você ensinar, você tem que ir até alguém, então naturalmente você vai indo e vai falando o Evangelho. Então eu queria deixar isso interessante que eu meditei nesses dias. Não existe um imperativo, ide, existe um imperativo, faça discípulos. Faça discípulos. Ora, para fazer discípulos precisamos ensinar todas as coisas que o Senhor tem dito. Amém, queridos? A toda criatura devemos ensinar. A toda criatura nós devemos mostrar o que está escrito na palavra de Deus. E um dos ensinos é justamente esse. Devemos ter muito cuidado para não desejar o mal a outras pessoas, tá? Mesmo sabendo que tudo aquilo que o homem semeia vai colher. Como você pode ter absoluta certeza, isso é tão certo, isso é líquido e certo, ou dizendo até que num ditado do Nordeste, é prego batido, ponta virada, está fechado, não tem o que questionar, tudo o que o homem semear, isso vai colher, tá? Isso vale para todo mundo, inclusive para quem é crente aqui. Até você aí que está aí, para mim, para todo mundo. Eu sou extremamente sincero. As coisas ruins que eu já sofri na vida, algumas foram ataques diretos de Satanás e alguns ataques de Satanás advinharam porque eu tinha semeado alguma coisa, tá? Uma das coisas que a gente semeia muito é ficar chateado com alguém. Então precisamos perdoar as pessoas constantemente. Quando eu tinha 20, 30 anos, eu tinha mais dificuldade de praticar isso. Acho que é um dos benefícios do tempo de meditação, de oração e de vivência cristã, juntamente com a idade, é que a gente começa a ficar muito mais manso, né? Muito mais, fica mais fácil, né? É claro que esse espírito de mansidão já há dentro de todo crente, mas dependendo do temperamento da pessoa, tem mais dificuldades. Tá? Mas isso é uma coisa que eu aprendi. Quase todas as coisas que eu sofri ruins na minha vida foram ataques de Satanás, parte deles por coisas que eu tinha semeado, mágoas, desgostos, tristezas e coisas que eu falei que eu não deveria falar, essa aqui é a verdade, e as demais coisas foram ataques fortuitos de Satanás sem qualquer semeadura, né? Eu diria que cada 10 ataques, pelo menos 7 era ataques diretos de Satanás, confronto contra a minha vida. E teve alguns que realmente eu semeei, a gente tem que ser sincero. Mas é comum as pessoas terem muitos problemas e não admitirem que no final das contas foram elas mesmas que semearam. Tudo que o homem semeia, colhe, irmão. Mas tem um aspecto positivo também. Quando você semeia coisas positivas, quando você semeia dízimos e ofertas, você colhe o resultado da semeadura. Quando você semeia amor, você colhe o resultado do amor. Quando você semeia misericórdia, você colhe o resultado da misericórdia. Quando você semeia a palavra, você colhe o galardão da palavra. Quando você semeia bondade, você vai colher o galardão da bondade. Mas assim vale também para os ímpios.
Quem está no mundo e fica perseguindo a igreja, fica difamando aí, botando besteira pelos sites, pelos Instagrams, os Facebooks, todas as mídias sociais falando coisa contra o povo de Deus. Eles têm que ter muito cuidado, porque põe um pacote, pega um exemplo de uma pessoa que não, às vezes nem está aprovado aquilo, ou às vezes é só a opinião particular da pessoa, e aproveita do acesso à mídia para difamar não só aquela pessoa, que já é um erro tremendo, como todo mundo, bota todos os pastores, todas as igrejas, tudo num pacote só, diz um monte de abobria, colocam coisas determinantes, assim, generalizantes, e estão pensando que simplesmente é uma expressão da sua liberdade, né? Liberdade de expressão, e por falta de conhecimento dos princípios espirituais, se esquecem que tudo aquilo que se semeia, colhe, tá? Então eu tenho assim muito dó, de certa forma. Às vezes não, às vezes eu tenho dó e misericórdia, porque essas pessoas não sabem o que fazem quando falam, difamam dos crentes, difamam das igrejas, estão semeando tempestades terríveis na vida, e não é Deus castigando, é bom que se diga, não é Deus castigando, porque tem isso também. Os ímpios têm isso, né? E alguns crentes também, infelizmente. Quando coisas ruins acontecem, diz que é a mão de Deus ou o castigo de Deus. Não, as pessoas têm que admitir isso. O mundo jaz no maligno. O ladrão, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Até mesmo o espírito destruidor vem da parte de Satanás, irmãos. Amém. E quando, mesmo no Velho Testamento, com aquele povo que não era nascido de novo, quando Deus permitia que viesse uma destruição, era a atuação do espírito destruidor. Nós vemos lá no livro de Jó, que quando Jó sofre tudo aquilo não era Deus fazendo, embora tenha havido a permissão de Deus, mas era o diabo. Eu não sei por que pessoas têm tantas dúvidas quanto a isso. Toda vez que o mal acontece, um acidente acontece, toda vez que uma guerra acontece, toda vez que uma criança está padecendo de fome, toda vez que o roubo, a mortandade, o assassinato, o suicídio, todas essas coisas acontecem, você pode ter absoluta certeza que essa é debaixo da influência de demônios. Todas, mesmo que a pessoa pense e queira, ela está debaixo de uma influência satânica. E Deus não faz isso, tá? Então toda vez que o mal vem, com certeza vem por parte de Satanás. Mas Deus é bom e Ele só faz as coisas boas, irmãos. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas os homens, as pessoas, sofrem por não conhecerem o poder de Deus nem a palavra do Senhor. Como disse o Senhor Jesus Cristo para aqueles doutores da lei: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e vivemos segundo os padrões das Escrituras e conhecemos do poder de Deus que opera em nós e a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, nós tomamos muito cuidado, irmãos. Nós temos temor a Deus e temos cuidado, e você deveria ter muito cuidado com aquilo que você está semeando. Amém? Tome muito cuidado. Procure semear somente as coisas boas. Procure semear aquelas sementes boas, a semente da palavra, a semente que vai produzir um fruto bom, a 100 por 1, a semente de Deus, irmãos. Procura sempre ter um relatório bondoso a respeito das pessoas. Mesmo que alguém tenha feito mal contra você, não fala mal dessa pessoa, irmãos. Não fala mal. Eu vou confessar aqui para você, por exemplo, tem algumas pessoas que já fizeram mal para mim, né? Mal mesmo, provado, tudo. E eu, anos atrás, aí eu falo, fulano fez isso, fulano deu aquilo. O simples fato da pessoa falar isso, mesmo que você seja vítima, já é uma semeadura. Porque Deus não trabalha no meio disso. A Bíblia diz claramente: a ira do homem não produz justiça de Deus. O que significa isso? A tua raiva, a tua insatisfação, a tua mágoa não vai produzir o que é a justiça de Deus, irmão. Não está falando sobre o dedo de Deus apontando. Está falando sobre a capacidade de se chegar diante de Deus sem nenhuma culpa ou condenação. Não vai ser produzida essa capacidade. Você não vai chegar puro, com a mão limpa diante de Deus, quando você está com mágoa de outras pessoas. Tá? Pessoas vêm para a igreja pedindo oração, mas está repleto de mágoa, não estão com as mãos puras, irmão. Você tem que chegar com as mãos puras diante do Senhor. E o que é mãos puras, irmãos? Sem guardar mágoa, sem ficar com raiva, sem ficar com ciumeira, amém? Sem ficar com ódio. Isso não convém a santos. Na verdade, você deve andar no fruto do Espírito e não nessa mentalidade carnal que é chamada obra da carne. Ok, queridos?
Tudo que você semeia, você colhe. Então o Salmo 83 é mais um daqueles salmos em que a esperança do salmista é que os inimigos, Deus haja e aconteça algumas coisas com relação aos inimigos de Israel. Isso era uma mentalidade comum. Eu sempre cito aqui o episódio dos discípulos com Jesus quando passam pela cidade de Samaria, né? E que eles dizem assim: Senhor, quereis que nós clamemos para que venha fogo do céu e consuma esses incrédulos, né, esses infiéis? E Jesus diz assim: de que espírito vocês são? Né? Ou seja, que tipo de mentalidade é essa, carnal? Porque o Filho do Homem não veio para matar, mas salvar o que estava perdido. Mas se nós formos ver essa mentalidade do salmista, os discípulos estavam com essa mesma mentalidade, né? Caia fogo do céu e consuma, assim como Elias fez, né? Com os profetas lá de Baal. É uma mentalidade bem de juízo, de zelo, tá? Mas a gente precisa entender que nós estamos em outra aliança. Algumas pessoas que querem viver segundo os preceitos da velha aliança, do tempo do Antigo Testamento. Hoje nós não somos chamados para trazer fogo para o povo, não, meu irmão. Nós não fomos chamados para trazer juízo para as pessoas. Tá? Nós somos chamados para trazer Jesus, nós somos chamados para trazer a palavra, nós somos chamados para gerar fé na vida das pessoas. E para tantos, temos que pensar sempre o melhor a respeito das pessoas. Perdoar todos para poder chegar diante do Senhor com as mãos limpas, irmãos, com a mão completamente limpa. Amém? Então, no Salmo 83, ele diz algo que é real, é verdade. Vai realmente cair fogo, devorar e trazer e vir vergonha do jeito que ele está dizendo aqui sobre os ímpios. E isso vai acontecer. Talvez não seja agora, pode ser também nos 7 anos da grande tribulação, mas uma coisa é certa: tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Mas não somos nós que vamos desejar isso para as pessoas, que elas mesmas que não querem Deus colham fruto das suas atitudes. Mas nós, pelo contrário, nós vamos continuar pregando a palavra, nós continuaremos intercedendo para que esse ímpio, para que esse pecador se converta e veja as coisas com clareza, porque muitas vezes que está faltando é isso. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos ímpios para que eles não vejam, a luz, para que não sejam salvos. E o que nós devemos fazer? Pregar a palavra. Por exemplo, nós estamos fazendo esses salmos da fé, né? E prioritariamente é para as pessoas que nós conhecemos, para a igreja, né? Mas sabemos que, como está no IGTV, pessoas de fora podem ver. E o desejo do meu coração, se você está vendo e nunca não nasceu de novo, você não é cristão, é que você entenda as coisas com clareza, para que as coisas não fiquem pior para a tua vida. Para que você veja que Deus não está com raiva, Ele não está com um dedo apontado para você e te acusando. Deus não acusa você. O Evangelho de Cristo é chamado de Evangelho da Paz. E por que chama paz? Porque Deus, através de Jesus, Ele trouxe paz entre o homem e Ele, né? O sacrifício de Jesus que trouxe paz. Por que trouxe paz? Porque Deus não tem contato com o pecador. Tá? Mas quando você aceita Jesus, os seus pecados são retirados da sua vida, são perdoados. E aí há o quê? Uma reconexão com Deus. Esse é o Evangelho da Paz, que inclusive Paulo cita lá na armadura, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por que calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Você tem que ter absoluta convicção que você é um mensageiro de Deus, com uma mensagem do Evangelho que traz paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Há uma reconectividade entre as pessoas e Deus através de Jesus Cristo. Tá, pessoal? Nós fomos chamados para pregar a paz que excede todo o entendimento, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho da paz. Queridos, sejam abençoados praticando essa palavra, tenham um dia abençoado e um final de semana abençoado também, em nome de Jesus. Amém.